Olá pessoal, o tema hoje é ácidos nucleicos, código genético e biossíntese de proteínas. Meu nome é Marcelo Alves. Quando a gente fala em proteínas, quando a gente fala em ácido nucleico, a gente tem que lembrar como isso começou, né? Pensar lá na história, lá no passado. E tudo começou em 1866. Quando Gregor Mendel inventou e desenvolveu a lei da herança, conhecido como a lei das ervilhas. Logo após isso, veio Friedrich Miescher, no qual ele fez a descoberta dos ácidos nucleicos. O que eram os ácidos nucleicos? Após isso, criou-se a expressão biologia molecular, né, que foi criada só em 1939 por Warren Weaver. Ele precisava encontrar um meio termo que se referisse entre a física, a química e a biologia em relação às moléculas. Em 53, James Watson e Francis Crick elucidaram a estrutura tridimensional da molécula de DNA, a qual eles sabiam que ela era uma hélice e que ela continha ela era uma dupla hélice e que ela continha nucleotídeos. Para desenvolver um modelo, Watson e Crick se basearam em imagens de difração de raio-x obtidas por Rosalind Franklin e nas análises de bases nitrogenadas por cromatografia de Erwin Chargaff. Só que só em 58, os pesquisadores Matthew Meselson e Franklin Stahl demonstraram que o DNA possui replicação e que ele é uma estrutura semi-conservativa, e as moléculas recém-formadas elas se conservavam, né, em cadeias da molécula originária, né, da molécula que originou. O dogma central da biologia ele foi proposto por Francis Crick em 58. E ele consiste em explicar as informações no DNA e como elas são transmitidas. Explicando, ele explica que o fluxo das informações genéticas ele ocorre da seguinte forma, na seguinte sequência: do DNA, aí o RNA e depois gera uma proteína. Então, o que é biologia molecular? A biologia molecular é o estudo da vida ao nível das moléculas. Então a gente tem o DNA, a gente tem o RNA e a gente tem as proteínas. Por que é importante aprender sobre biologia molecular? Ela é a base em comum de todos os seres vivos do planeta. A biologia molecular ela é muito importante para a gente entender a formação abrangente, a formação de todos. Por exemplo, na educação física e no esportes, a gente lida muito com o ser humano. E cada vez mais a biologia molecular é importante para o entendimento do ser humano em si, principalmente na questão do aspecto físico. Então, por exemplo, a biologia molecular ela tem vários estudos, né? Vários estudos publicados em grandes revistas científicas renomeadas e de respeito. Então, por exemplo, em Stanford, eles publicaram um estudo que é como o genoma aos olhos dos super atletas, né? Então, eles tentavam, de acordo com o olhar do atleta, né? De acordo com o genoma daquele atleta, explicar as grandes habilidades que aquele atleta continha, né? Então, é muito importante, porque sabendo isso, você tem como ver onde o atleta pode melhorar mais, né? Então, por exemplo, um atleta da NBA, né? O que faz ele pular alto, né? O que faz ele ser alto, né? Então, sabendo isso, por exemplo, entendendo essa questão, por que aquele atleta é tão habilidoso em determinada área, por que ele é bom, por exemplo, no pulo ou correndo, isso poderia também ser colocado em outras pessoas, né? Então, vamos entender o mundo das moléculas. Para entender o mundo das moléculas, a gente tem que pensar sempre
e a gente tem que fazer algumas perguntas. Qual é a escala? Quais são as forças dominantes? Qual é a consistência desses objetos? Como se dá o movimento desses objetos? E algumas noções dessa escala do mundo molecular que a gente precisa e a gente tem que estudar sempre pensar em qual é o tamanho delas, né? Que tamanho tem essas moléculas? Então, vamos fazer alguns exemplos para a gente poder comparar e entender qual é o tamanho de uma molécula. Por exemplo, uma montanha, ela é 1000 vezes maior do que uma pessoa. Então, olha o tamanho da montanha e olha o tamanho da pessoa, né? Pequenininho. Já a Terra, ela é 1000 vezes maior do que uma montanha, né? Então, portanto, aquela pessoa que é menor do que uma montanha, que a montanha é menor do que a Terra, então, dentro da Terra, quantas pessoas caberiam? Caberiam 1 milhão de pessoas, ou seja, uma pessoa ela é 1 milhão de vezes menor do que a Terra, né? E quando a gente fala em células e moléculas, uma célula ela é 1000 vezes menor do que uma pessoa. E uma molécula ela é 1000 vezes menor do que uma célula. Então, se a gente imaginasse que a célula é a Terra, uma molécula seria uma pessoa, por uma boa comparação. Então, para resumir, nós estamos para a Terra assim como as moléculas estão para nós. As forças que operam numa escala molecular são diferentes das que operam na nossa escala. Nossa escala, as forças que operam, por exemplo, a gravidade, o atrito. Na escala molecular, a atração, a repulsão entre os átomos é o que é mais importante. Né? Então, qual a consistência dessas moléculas? Podemos tratar as moléculas como se elas fossem objetos sólidos, tais como os blocos e esferas. Uma propriedade importante das moléculas é que as moléculas elas podem se encaixar umas nas outras. Ou seja, elas têm o poder de ser como se fosse uma chave e uma fechadura. Elas se encaixam perfeitamente uma na outra. Então, quando a gente fala de movimento molecular, a gente tem que pensar o seguinte, que ele é predominantemente aleatório. Então, ele é sujeito àquelas forças que a gente já mencionou. Não tem um controle central e muito menos vontade própria. As moléculas dentro de uma célula estão continuamente colidindo umas nas outras. Então, aqui a gente tem um exemplo. A molécula ela não tem um caminho fixo, um caminho certo, correto. Ela está num movimento sempre aleatório e ela pode mudar esse movimento em frações de segundos. Então, aqui a gente tem um exemplo de como a molécula pode mudar, né, da rota que ela segue, como que é a estrutura de uma molécula. Agora falando de DNA. Então aqui a gente tem um exemplo, né, de uma fita de DNA. Olha como é que o DNA é, né? Aqui a gente tem uma brincadeirinha da Audi, né? Que usou, né, da marca deles para mostrar que tá no DNA deles fabricar carro, né? Que fabricar carro é uma coisa que é de dentro do DNA deles. Mas afinal de contas, o que é o DNA, né? O DNA, o nome dele verdadeiro é ácido desoxirribonucleico. É uma macromolécula. Onde que ela se encontra? Ela se encontra dentro do núcleo da célula. E é uma estrutura de fita dupla em espiral ou hélice. Então, por exemplo, aqui a gente tem uma fita dupla, né? A gente pode perceber um exemplo de fita dupla. E aqui a gente tem um exemplo de espiral, né? O que é uma espiral, né? O DNA ele tem uma espinha dorsal, que é a desoxirribose. O que varia ao longo da cadeia do DNA são as bases ligadas às moléculas de açúcar. Então, por exemplo, aqui a gente tem a dupla hélice, né?
Então, o que varia nelas são essas bases de açúcares, que são a adenina, a timina, a guanina e a citosina, né? Que são ligadas a alguns fosfatos. Então aqui a gente tem mais um exemplo, né, da molécula de DNA. E então aqui mostrando mais quimicamente, mais pela estrutura molecular, aqui a gente sabe que o DNA ele é fita dupla e que ele tem cadeias antiparalelas, né? Então, por exemplo, aqui a gente vê as interações de hidrogênio, né, as pontes de hidrogênio, que elas estão entre cadeias opostas. A gente também percebe as interações hidrofóbicas e a gente percebe as ligações de Van der Waals entre as bases que estão mais adjacentes na mesma cadeia. Aqui também a gente continua vendo um DNA de fita dupla com cadeias antiparalelas e aqui a gente percebe as pontes de hidrogênio em azul, né? Por exemplo, aqui no exemplo da adenina e da timina, a gente também percebe aqui na guanina e na citosina essas pontes de hidrogênio. Aqui a gente consegue enxergar mais a fundo, né, como é que está sendo ligado nessa cadeia, que é um fosfato ligado a um açúcar. Aqui a gente percebe a guanina e a citosina e aqui a gente percebe as pontes de hidrogênio, né, entre o meio delas, né. Então, um DNA. Olha como é que é a estrutura química, né, do DNA. O DNA ele é uma ligação glicosídica, beta-glicosídica, né? E ele é uma desoxirribose, né? Então, quando a gente olha aqui de um linha, a gente tem um hidrogênio, no 2' a gente tem o H. O OH está no 3', no 4' temos mais um H, e no 5' a gente tem um CH2 ligado a um fósforo. Mas existe também o RNA, o ácido ribonucleico. O RNA ele já é diferente do DNA, por exemplo, quando a gente olha no 2' do DNA, ele aqui é um H. Já no RNA, a gente tem um OH, o que faz ser uma ribose, né? Então por isso que ele é ribonucleico. Ele é ribonucleotídeo, né? Então, bases ou ribonucleotídeos. Então a gente tem alguns exemplos, a adenina, a guanina, que são purinas. A gente tem a citosina, a gente tem a timina ou o uracil, né, no caso de RNAs, e a gente tem as pirimidinas. Então aqui a gente tem alguns exemplos químicos, né, da formação dessas purinas, né. Por exemplo, a adenina, a cadeia dela, como é que é? A gente tem a guanina. Aqui um exemplo das pirimidinas. Olha como é que é formada a citosina, a timina, né, do DNA, o uracil do RNA. No DNA, o que diferencia do RNA é exatamente isso. Essa ligação de hidrogênio. Por exemplo, no RNA já não tem. Essa ponte de hidrogênio já não existe, né? A gente tem um OH. No RNA, ele geralmente está em fita simples, ou tem pequenos trechos em fita dupla. Já o DNA não, né? O DNA ele é em fita dupla, né? Adenina e uracil não se ligam tão fortemente quanto adenina e timina. Por isso que o RNA é fita simples, ou seja, por isso que ele tem pequenos trechos que se ligam a si mesmo, porque a adenina e o uracil não tem tanta força de ligação quanto a adenina e a timina. Por isso que o DNA ele é fita dupla e o RNA não. Então, aqui, por exemplo, a gente tem nessa questão de força, né? Quando a gente tem uma adenina ligada a uma timina, a força é muito grande, são 34 angstroms, né?
Então, um angstrom é como se fosse 1 vezes 10 a menos 10. Então, se você colocar o 34 angstrom aqui, você vê que a força é muito grande. A união entre os dois é muito grande, né? Entre a adenina e a timina. A adenina e o uracil já não, né? Então, se um angstrom ele equivalesse a 1 milímetro, e a gente pensasse que um cromossomo ele tem 100 mil BP, esse 100 mil BP se equivaleria mais ou menos a uma distância de 340 km. Então, o DNA e o RNA eles estão tão juntos ali, que se a gente abrisse uma cadeia em uma pista reta, a gente teria 340 km de comprimento, né? Então é muito grande. O DNA, quando ele tem uma vida longa, né? Mas para a gente achar essa vida longa dele, a gente tem que pensar em meia vida primeiro. O que é meia vida? Meia vida é o tempo para que metade das ligações de uma molécula se quebre. Por exemplo, 521 anos. Já foi possível extrair DNA de outros tipos de fragmentos e de amostras congeladas com mais de 500 mil anos. O máximo estimado de um DNA até hoje, que pôde se ler, foi até 1,5 milhões de anos. E não daria para recuperar o DNA dos dinossauros, por exemplo, porque eles já foram extintos há 65 milhões de anos. Mas um DNA, por exemplo, até 500 mil anos, a gente consegue estudar esse fragmento e até mesmo recuperar esse DNA. Então, é muito importante entender essa meia-vida do DNA, esse tempo de vida que ele tem. Então, aqui a gente tem uma representação de uma sequência de DNA, né? Como que pode ser, mas também pode ser de várias outras maneiras. Não tem uma maneira certa. Pode ser várias. É como se fosse um código de computador, né? Um exemplo. Então, pode-se ter diversos tipos de sequência. E essas várias sequências podem gerar diversas proteínas. Mas sempre que a gente pensa em uma cadeia, a gente tem que pensar que ela sempre vai ter um reverso. Então, por convenção, o conteúdo de uma fita do DNA ele deve ser representado como uma cadeia de letra para ser lida sempre da esquerda para a direita, ou seja, do 5' para o 3'. Dada uma fita, é possível saber a outra fita, ou seja, a fita que te derem, você sempre complementa ela invertendo. Então, como assim complementar e reverter? Então, se eu tenho A, T, G, G, T, C, T, C, qual seria a outra fita? Eu tenho que reverter ela. Então, a gente tem que sempre pensar assim, por exemplo, adenina sempre com timina, né? Agnaldo, Timóteo, né? Ou guanina com citosina, né? Gal, Costa, né? Então, faço o reverso. O reverso, por exemplo, vai ser T, A, C, C, A, G, A, G. Mas para mim ter essa resposta do DNA, eu tenho que inverter esse mensageiro, né, que eu criei, né? E aí eu vou ter a mensagem, que é G, A, G, A, C, C. Então, uma sempre é o reverso da outra. E sempre de 5 linhas para 3 linhas, né? Então eu teria que pensar isso como se fossem palindromos. Por exemplo, se eu pegar a frase socorro-me, subi num ônibus em Marrocos e eu inverter ela ao contrário, vai dar na mesma, lendo de trás para frente. Fica socorro, subi num ônibus em Marrocos. Então, socorro-me, né? Subir num ônibus em Marrocos vai ficar a mesma coisa. Por exemplo, rir, o breve verbo rir. Então, se você ler ela ao contrário, vai dar a mesma coisa. A mesma coisa seriam para você ler o RNA ou DNA.
seriam como palindromos biológicos. Isso ocorre em genomas. E eles têm uma função muito importante biológica. Mas o que é genoma? É o DNA contido numa célula. Mas para que serve o genoma? Para codificar genes. Então, por exemplo, a gente tem um cromossomo. A gente vem com... a gente tem um DNA, né? E aí a gente vem codificando esses genes. Opa. Então, por exemplo, aqui um DNA, quando ele é codificado, a gente tem uma proteína. Então, por exemplo, nessa tabelinha aqui, a gente vê como é importante, né? Olha só, vamos pegar aqui embaixo. Um cromossomo, ele tem 4.220 genes. E ele tem bases pareadas 247.199.719. Olha só, né? Outra sequência de base também, né? Então são números muito grandes, né? Olha o tamanho, né? Tão grande que é um genoma, um gene. E uma coisa muito importante foi um estudo feito nos anos 2000, que era sequenciar, né, esse genoma. Por que isso era importante? Sequenciando o genoma, eles pegariam uma célula, sequenciaria o cromossomo, olharia o DNA, sequenciaria o genoma. Já sabiam que o genoma tinha 30.000 segmentos de DNA e que ele teria mesplice, né, que é a sequência. Isso é importante para saber qual a possibilidade de você ter uma doença, para saber, por exemplo, se você cresce, se você seria resistente, por exemplo, à poluição ou determinadas outras coisas. Então foi um estudo muito promissório, né, que teve e muito importante. Então, agora com essa aula a gente descobriu o tão importante que é um DNA, né? O quanto que ele é importante no nosso dia a dia, para estudos, entender as sequências, como que ele pode nos trazer, por exemplo, com os estudos feitos atualmente, por exemplo, a gente está vendo a possibilidade de deletar, por exemplo, o que te gera o câncer. Então, o quanto que é importante sequenciar esse genoma humano e estudá-lo, né, mais profundamente, né? Então é isso, galera. Muito obrigado.